Agora eu quero analisar com vocês, deixa eu descompartilhar aqui para a tela, quero analisar com vocês a gravidade disso tudo. E eu vou mostrar as regras legais de novo para vocês na tela. Fica comigo para você entender a gravidade e as consequências disso tudo. Você tem todo um código de normas violadas, por isso que as mensagens estão revelando. Sendo essas mensagens verdadeiras, vamos assumir isso aqui, eu vou partir desse pressuposto, tá? Cada pessoa tem o direito à presunção de inocência, o ministro Alexandre de Moraes tem todo o direito de se defender, espero que possa ter o direito de se defender, ter acesso aos autos, como ele não dá para os advogados, mas, assumindo que essas mensagens sejam verdadeiras, isso aqui mostra uma série de regras violadas. Em primeiro lugar, isso aqui tudo viola o princípio acusatório. A nossa Constituição estabeleceu que cabe ao Ministério Público o poder, dever de acusar, de fazer a denúncia criminal, e com isso separou as funções de investigar e de acusar da função de julgar. O juiz não pode investigar, ele não pode acusar, cabe a ele apenas julgar. É uma separação de funções que caracteriza o nosso sistema como sistema acusatório, não um sistema inquisitório. E em decorrência disso, tem uma previsão expressa na lei que impede o juiz de ter iniciativa probatória. Isso é muito relevante, eu vou botar na tela para você ver, porque isso é muito relevante, isso mostra o tamanho do absurdo que está acontecendo aí. Olha lá comigo, eu estou abrindo aqui para vocês o Código Penal, artigo 3º-A, está aí desde 2019, desde que o projeto anticrime foi aprovado, tá? O processo penal terá estrutura acusatória, o que expressou uma coisa que já estava prevista na Constituição, segundo todo mundo entendia, todos os grandes autores já entendiam assim, e aí coloca expressamente, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação ou a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. O que o ministro estava fazendo quando ele pede para inserir posts no relatório? Fazendo uma atuação probatória, produzindo prova. O que ele faz quando ele pede para produzirem um relatório num determinado sentido? Estava tendo uma iniciativa probatória. Isso aqui é manifestamente contra a lei. Não sou eu dizendo, é lei dizendo aqui. Está na cara aqui de vocês, aqui está aqui expresso para quem que tiver olhos ver. É absurdo, é errado. Mas não é só essa regra que é violada. São violadas outras regras que tratam da garantia de imparcialidade, especificamente regras que prevêem impedimento e suspeição do juiz. O que é o impedimento do juiz? Quando o juiz evidentemente tem a relação com o caso concreto, ele não pode julgar aquele caso. Se ele é vítima do caso, ele não pode julgar o caso. Se ele é uma pessoa que atuou como parte, uma testemunha do caso, ele não pode atuar como julgador daquele caso. Se ele praticou uma violação que vai ser julgada, ele não pode ser o julgador daquele caso. Nesses casos, o juiz está impedido. Em alguns outros casos em que o juiz tem interesse, ele é suspeito. A suspeição é um pouco menos do que o impedimento. E o que regula a suspeição e impedimento do juiz? Vejam aqui, ainda no Código de Processo Penal, que a Lei Processual Penal vai admitir interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais do direito. Em razão desse artigo aqui do Código de Processo Penal, todo mundo entende que as regras do Código de Processo Civil se aplicam ao processo penal sempre que não tiver uma previsão expressa no processo penal. Então, o processo penal aqui, o próprio Código de Processo Penal, ele vai regular o impedimento dos juízes. Traz aqui incompatibilidade e impedimento, mas não fala em quais casos que o juiz está impedido. De onde que toda a doutrina, todos os autores tiram as causas de impedimento e de suspeição, vão tirar do processo civil. Eu já deixei aqui separado para vocês entenderem. Olha aqui no processo civil, no nosso Código de Processo Civil, as causas de impedimento, lá no artigo 144. Existe impedimento do juiz, sendo-lhe vedado, proibido exercer suas funções no processo, quando ele interveio no processo como mandatário da parte. Nesse caso, o juiz Alexandre de Moraes está atuando como se fosse parte mesmo, dizendo o que tem que ser pedido, como tem que ser pedido, para ele decidir, está levantando a bola para ele chutar. Ainda, quando ele funcionou como membro do Ministério Público, aqui, o ministro Alexandre de Moraes está usando essa AED, essa Assessoria Especial de Enfrentamento e Desinformação, já vou explicar isso, como se fosse o próprio Ministério Público. Ou seja, quando ele atuou como Ministério Público, como nesse caso, ele não pode decidir, não pode atuar como julgador. Também não pode atuar quando nele estiver postulando, estiver fazendo pedido, pessoas próximas a ele, como cônjuge, quanto mais quando é ele mesmo atuando como postulador, ainda que disfarçado, ainda que escondido. Pior ainda ser escondido. Pior ainda usar uma laranja para esse objetivo.
usar uma pessoa que é uma interposta pessoa, essa ED. Ainda ele fica impedido quando for parte no processo ele próprio. Ele está atuando como parte nesse processo. Ele está dizendo o que é para constar no relatório, o que ele vai fazer, o que é para constar, para que ele possa decidir do modo como ele quer. Está na cara que o juiz está impedido. Está na cara que o ministro Alexandre de Moraes está impedido. O impedimento é tão grave que, segundo os estudiosos do direito, quando o juiz emite uma decisão impedido, quando ele está impedido, ele emite a decisão, não é caso nem de nulidade, é caso de inexistência daquele ato. Ou seja, todos esses casos, do Constantino, do Paulo Figueiredo, do Monarque, que veio da ED, todos os outros casos relacionados em que aconteceu a mesma coisa, o ministro Alexandre de Moraes está impedido e todos os atos devem ser absolutamente desconsiderados por todos os tribunais, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, porque a consequência é pior do que uma nulidade. E mais, olha aqui, se não fosse impedimento, seria suspeição. Olha aqui as causas de suspeição, estão lá no artigo 145 do Código de Processo Civil, que diz que existe suspeição do juiz quando ele é aconselhar uma das partes. Gente, o que ele fez com a ED foi 10 vezes pior do que aconselhar uma das partes. Vamos e convenhamos. Ele não aconselhou, ele disse o que era para fazer, ele determinou, ele ordenou a parte, ele ordenou a ED o que ele queria que constasse. Isso revela uma imensa quebra de imparcialidade. Isso, mais uma vez, prova um comportamento 1000 vezes pior do que aquele que eles alegavam falsamente que acontecia na Lava Jato. Lembre que fizeram um auê tremendo, até hoje pega o nosso pé, dizendo que na Lava Jato existia um suposto conluio. Não teve um conluio, não teve um caso em que o juiz falou, faça isso, levante essa bola, haja de determinada forma. Não existia nenhum tipo de combinação. Alegavam falsamente que existia, não existia, e agora aqui não só existe, mas está provada mais do que uma combinação entre juiz e procurador. Está provado que o juiz estava atuando como se fosse investigador, como se fosse. Você funde as duas pessoas em uma. É muito pior do que um suposto conluio, a própria pessoa agindo como Ministério Público e como juiz. Isso acaba com o princípio acusatório, tritura o princípio acusatório. O juiz está agindo como parte, como investigador, como procurador, tendo iniciativa postulatória, ou seja, iniciativa de pedir, tendo iniciativa probatória, ou seja, iniciativa de provar. Essa AED do TSE foi usada equivocadamente em 2 pontos. Em primeiro lugar, essa assessoria especial de enfrentamento à desinformação foi utilizada primeiro como órgão de investigação. Mas, peraí, o princípio da legalidade fala que você só pode agir como administração pública, como servidor público, quando tem expressa previsão legal. Onde que está a regulação dessa ED? Qual é a lei que deu poderes para ela investigar? Não tem. É um órgão que não tem poderes de investigação de acordo com o princípio constitucional da legalidade estrita. Mais ainda, como é que essa ED, ainda que tivesse poderes de investigação, poderia fazer investigação de crime se o TSE, em que ela está existente, onde ela está entranhada ali, onde ela está formulada, onde ela foi criada, como que ela vai investigar crime se o próprio TSE não tem competência criminal? O Tribunal Superior Eleitoral não atua em casos criminais. Ele não tem investigação originária criminal. Ele só atua revisando, nunca com iniciativa criminal. Ninguém com foro privilegiado é julgado diretamente no TSE. Não existe isso no TSE. Existe isso no Supremo, não com o TSE. Então, se o TSE não pode ter uma iniciativa de inquéritos não tramitam lá originariamente, muito menos eles podem investigar crime, eles não têm competência para isso. Existe aí uma clara usurpação da função da polícia, mas vai piorar. Segura que vai piorar, senta aí. Além da ED não ter uma função investigatória, ela atuou como se ela tivesse uma função postulatória. Ela atuou postulando, fazendo pedidos, relatórios, representações para o TSE, mas não tem nenhuma lei que dê função disso a ela. Quem que tem essa função? Quem tem essa função é exclusivamente a Procuradoria-Geral da República, Ministério Público Federal, que teve os seus poderes usurpados. E aí essa ED, que era uma espécie de longa-manos, de braço estendido, é uma espécie de títere, aquele títere, esqueci o nome normalmente que se dá, fantoche, que era um fantoche que disfarçava a presença do Alexandre de Moraes, porque era ele por trás da ED, estava tendo função em atividade postulatória, de pedido, como se fosse a PGR. E pior, tinha relatório ocultando isso, o relatório saía como se não fosse com a origem no Moraes, como se fosse origem em parceiros do TSE, pessoas externas ao TSE, denúncias que vieram ao TSE. Isso é errado, isso pode caracterizar sim o crime de falsidade ideológica